Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo à minha série sobre liderança e gestão na igreja local. No último vídeo eu tratei sobre uma das tendências mais comuns que influenciam o nosso estilo de liderança, que é a clonagem. O tema desse vídeo é continuar a falar sobre algumas dessas tendências culturais e movimentos que nós fazemos do nosso estilo de liderança. Somos influenciados pelo profissionalismo, pelo conceito de empresa, de organização e pela tecnologia. Bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Dentre as tendências, um dos movimentos influenciadores do líder hoje é o profissionalismo religioso também, profissionalismo nas igrejas. O líder profissional, ele precisa aprender a ser um expert numa série de tarefas administrativas e funções técnicas, para que ele possa desempenhar melhor a sua função como líder religioso. Esse profissionalismo tem aspectos muito positivos, é claro, e ele acontece em meio a várias outras tendências profissionais. O mundo todo procura fazer as coisas com excelência, em vários ambientes, numa empresa, numa loja, numa padaria, num estacionamento. Você tem que fazer bem feito, você tem que ter alvo, você tem que conseguir estabelecer uma boa organização para sobreviver financeiramente, para ter recursos, para prosperar, para ter sucesso. Como qualquer outra profissão, então, o sucesso, a realização são fundamentais na liderança de uma comunidade religiosa. Isso é o que passa na nossa mente. E nos parece, então, que ser o melhor profissional, ter um MBA, ter uma mente melhor, ter mais capacidade, é fundamental para que a gente seja um bom líder hoje. O conceito do profissionalismo, ele justamente vai nos mostrando que eu tenho que me dedicar, trabalhar duro. É incontestável que a dedicação e o trabalho duro são fundamentais quando a gente pensa no sucesso, no crescimento de várias organizações. Isso acaba sendo central na própria identidade do líder, produzir mais, fazer mais, encontrar sucesso, realizar mais, ter resultados. E ele frequentemente acaba se esgotando, se sentindo cansado por causa desse elemento. Esse modelo de profissionalismo, ele vai influenciando e determinando uma série de coisas, desde uma faculdade teológica, desde o seminário, desde as nossas crenças, desde o formato dos nossos encontros, dos nossos cultos e reuniões e conferências. E em meio a tantas conferências, ministérios, programas e necessidades, há aquele sentimento de que se eu liderar melhor, se eu for o melhor profissional, a minha comunidade vai crescer, eu vou dar certo, eu vou ter mais sucesso, eu vou ter mais recursos. Então as escolas estão sendo influenciadas, as escolas de teologia, os livros de administração acabam substituindo muitas vezes as leituras da teologia para um líder. Ele é influenciado, o líder pastoral, ele acaba sendo influenciado muito mais por conceitos de liderança e ele precisa conhecer muito mais a liderança para que ele possa se tornar um bom pastor. Então, quando esse pastor, se ele tem uma formação bem tradicional no seu seminário, não tem uma formação mais profissional, ele não pode nem ter um reconhecimento pelo MEC, por exemplo. Ele não pode conseguir fazer uma pós-graduação. E muitos, então, acabam optando por uma pós-graduação, por um reconhecimento, por uma academia, porque eles querem se sentir mais profissionais, se sentir mais capacitados naquilo que eles fazem. Então, é uma preocupação, uma influência, então, com a titulação. E a titulação, então, acaba sendo cada vez mais fundamental a existência do líder, a identidade do líder. Não basta mais apenas fazer um curso bíblico, uma faculdade, simplesmente um seminário. Ele precisa ter uma linguagem mais profissional. Aquela linguagem, às vezes, até do reverendo, é bem antiquada, que mostra um estilo de liderança que não é mais aplicado a um contexto social, uma titulação que não faz sentido no mundo onde nós vivemos, o reverendo, né? Inclusive, não faz nem sentido teológico, porque a quem se deve reverência, o reverendo a quem se deve reverência, e na verdade reflete frequentemente a dificuldade do líder de encontrar sua própria autoestima, segurança, uma série de defesas psicológicas, emocionais, para lidar com as pessoas. Então, consciente ou inconscientemente, uma das motivações para o profissionalismo é ter um reconhecimento social maior, é ganhar mais dinheiro, é ter melhores recursos, é assumir a liderança de uma organização maior. Então, afinal de contas, o pastor é pago para pregar, pago para visitar,
pago para aconselhar, pago para administrar, assim por diante. Então há um elemento de recursos que está, sem dúvida, afetando os próprios conceitos de liderança espiritual, liderança religiosa. E esse é um marco na vida de todo líder. Ele é pago para fazer alguma coisa, visitar, dirigir um culto, consolar enfermos e mil e outras atividades que as suas congregações lhe impõem. Então, se ele deixa de fazer isso, deixa de cumprir a hora, ele está numa organização profissional que ele pode perder seu emprego. Ele está sendo líder e é avaliado pelos seus resultados. Quer aquilo seja uma conotação teológica, não, mas ele é pago para fazer uma série de atividades pastorais religiosas. No mundo público desse pastor, desse líder profissional, ele ou ela necessitam aprender a não demonstrar muito das suas emoções, das suas questões mais privativas. Ele precisa ter jogo de cintura e raramente expõe o seu coração, raramente é vulnerável, raramente fala aquilo que ele falaria se tivesse a liberdade do pijama, da intimidade, daquela amizade descontraída depois de um cálice de vinho, daquele bom humor dele, ou talvez até mesmo daqueles sentimentos mais profundos de medo ou das suas fantasias secretas, dos seus ressentimentos, porque ele não é pago para fazer isso, ele tem que manter uma aparência. Então, o lado do profissionalista, do profissional, do líder profissional, não é aquele que abre a alma do seu mundo interior, mas ele precisa manter uma aparência pública, um rosto público. Ele precisa então construir uma persona público, um avatar público, que às vezes se torna muito diferente daquela pessoa, do seu psique, da sua intimidade. Se a nossa espiritualidade é algo privativo da alma, é propriedade exclusiva de um mundo interior da casa, do pijama, da nossa intimidade familiar, então isso vai gerando uma barreira entre o mundo público, o mundo real, e as questões éticas não são tratadas mais, se tornam extremamente subjetivas e peculiares e interiores. Um exemplo clássico disso talvez seja referente à Segunda Grande Guerra Mundial, quando cristãos, protestantes, nazistas faziam suas ofertas, oravam nos seus templos e participavam das suas liturgias, contribuíam na igreja num domingo e na segunda-feira atiravam na cabeça de um judeu, torturavam judeus num campo de concentração. Então o pastor pode dirigir um culto belíssimo no domingo à noite, administrar muito bem, com excelência a organização, falar muito bem em público, enquanto durante a semana ele grita, ele magoa a sua família, ele tem um coração repleto de raiva, de hostilidade, ele cria intriga. E esse líder da igreja é diferente então daquele líder que mora em casa. Faz seus negócios ilícitos, tem fantasias com outros homens e mulheres, online na internet ele se comporta de forma pornográfica, mas ele não percebe problema nenhum, porque no final de semana o profissional desempenha bem o seu trabalho. O líder, acima de tudo, o líder cristão, ele tem um aspecto da sua espiritualidade que o aproxima de Jesus Cristo. O modelo de liderança cristã é cristocêntrico, como eu tenho falado. Então, há valores de amor, do amor ao próximo, da integridade do seu comportamento, da honestidade, de uma ética cristã, protestante, do valor às questões espirituais acima do Deus dinheiro, do Deus Mamon, alguém que compreende que está debaixo da presença de Deus, que está na presença de Deus o tempo todo. Então há alguns elementos éticos muito importantes para uma liderança espiritual, que o profissionalismo, apesar de trazer excelência, apesar de gerar uma qualidade, um desempenho melhor no trabalho, a liderança cristã não é baseada simplesmente na função, na vocação profissional. O pastor também é o líder cristão, também ele tem um aspecto do discípulo de Jesus, de um evangelista, alguém que vive o evangelho, que recruta pessoas para a sua organização, para a sua comunidade, não apenas pensando em resultados, não apenas voltado para o sucesso, para o número, para o crescimento numérico, mas há sinais de que a sua vida demonstra integridade. Ele leva com seriedade o seu chamado cristão, vivendo com integridade os valores que a palavra de Deus e a vontade de Deus trazem para ele e para a humanidade.